soberano, fiel e verdadeiro, agradecido e exaltado sempre ao nome de Jesus. Senhor, estás de volta para buscar a sua igreja, o seu povo. Senhor, meu Deus e Pai, Deus maravilhoso, nós entoamos louvores. Nós, Senhor, meu Deus amado, louvamos a Ti. Agora, Senhor, nós vamos ouvir a Tua palavra, como o Senhor nos fala conosco, Senhor. Fala conosco através do Teu servo, Senhor. Usa com poder e autoridade, Pai. Revela, Senhor, o culto profundo. Opera do Teu poder na boca do Teu servo. Todo, Senhor, impedimento, a Tua palavra seja vencida e destronada pelo poder e autoridade, no nome de Jesus. Recebeu o servo do Senhor com palmas que exaltam o Senhor. Aleluia, Jesus. Salve os irmãos. A paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Aleluia, Jesus. Nós iniciamos esses últimos dias de Páscoa. Nós falamos na terça-feira sobre Maria Madalena no túmulo, que ela conseguiu ver, que ela conseguiu manifestar na sua vida, e que muitos estavam ao seu lado não conseguiram. E hoje a gente vamos falar do livro de Lucas, capítulo 19, versículo 28. O título diz: A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Amém? Versículo 28 diz assim, no 44. E dito isto, ia caminhando adiante e subiu para Jerusalém. E aconteceu que, chegando perto de Betfagé, de Betânia, ao monte chamado das Oliveiras, mandou 2 dos seus discípulos, dizendo: Ide à aldeia que está de fronte, e aí entrardes, achareis preso um jumentinho, em que nenhum homem ainda montou. Soltai e trazei-o. E se alguém vos perguntar: por que soltais? Assim direis: porque o Senhor precisa dele. E indo eles, haviam sido mandados, acharam como lhe disseram. E quando soltaram o jumentinho, seus donos lhe perguntaram, disseram: por que soltais o jumentinho? E eles responderam: o Senhor precisa dele. E trouxeram-lhe a Jesus e lançando sobre o jumentinho as suas vestes, puseram Jesus em cima. E indo ele, estendiam no caminho suas vestes. E quando já chegando perto da descida do monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz, por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz do céu e glória nas alturas. E disseram dentre as multidões alguns dos fariseus: Mestre, repreende os teus discípulos. E respondendo ele, disse-lhe: digo-vos que se esses se calarem, até as próprias pedras clamarão. Interessante. As pedras clamam e louvam a Deus, mas os homens não. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: ah, se tu conhecesse também, ao menos neste teu dia, que a tua paz pertence, mas agora estou encoberto
Porque dias virão sobre ti, em que teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todas as bandas, e te derribarão, ti e teus filhos, que dentre a ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Amém? Amém. Bem, aqui Jesus, nós vamos ver aqui pelo menos dois tipos que os homens idealizam de Jesus. O Jesus do ramos e o Jesus da cruz. Porque o Jesus da cruz, ele não é o Jesus do ramos, idealizado para aqueles que estavam ali naquele pé de ramos, pela folha de palmeiras. Bem, esse texto, aleluia, Jesus está, aleluia, Jesus, nesse domingo de Ramos, que seria a semana da crucificação de Jesus, porque ele entra no domingo, né, festejado pelo povo, mas na sexta-feira ele está sendo crucificado. E muitos desses que estavam ali, aleluia, Jesus, até mesmo discípulos, tinham visto Lázaro ressuscitado dos mortos. Aleluia, Jesus, glória a Deus. No versículo 38, dizendo: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Porque o povo estava reconhecendo que aquele que estava vindo, que estava entrando pela cidade, era um cumprimento da profecia do Velho Testamento. E do versículo 43, porque dizerão sobre ti que os seus inimigos te cercarão de trincheira, te sitiarão, estreitarão de todas as bandas. E isso aconteceu por volta de 70 depois de Cristo. O imperador Tito invadiu Jerusalém e destruiu. E Jerusalém só voltou a ser nação em 1948, quase 1900 anos. Israel ficou sem pátria, sem nação. Uma coisa que nós podemos pensar: como é terrível rejeitar a Jesus. Como é terrível rejeitar a Jesus. E a consequência disso, trágica, terrível. É choro, é tristeza, é desespero. Os fariseus o fizeram, rejeitaram, não quiseram crer em Jesus, não quiseram crer no Cristo bíblico que a Bíblia nos relata. Como hoje muitos dizem que a Bíblia já não é infalível, a palavra de Deus, que ela não é infalível, mas que tem falhas. Mas nós, como cristãos, como servos do Senhor, temos a palavra de Deus como manual da nossa vida. A Bíblia diz: seja um homem, todo homem,
mentiroso e Deus verdadeiro. Então Deus está acima de tudo, de qualquer conceito de valores ou qualquer pensamento dos homens. Mas só que os homens não querem Cristo bíblico, mas eles idealizam e inventam. Aleluia, Jesus. Este mesmo povo que estava ali no domingo, louvando a Deus, dizendo: Hosana, bendito aquele que vem no Senhor, é o mesmo que está lá na sexta-feira, dizendo: crucifica, crucifica. Porque o cristão nos nossos dias, ele tem uma definição correta de quem é Jesus. Aleluia, Jesus, blasfemando do nome de Deus, sabendo que o fundamento da igreja é Jesus. O fundamento da igreja não é uma placa de igreja, não é um homem, é o próprio Cristo. A Bíblia diz: ele é a pedra angular que os construtores rejeitaram, mas que aquele que foi edificado nela não será destruído, mas aquele que cair sobre ela será destruído. No domingo de Ramos, os homens levavam as palmeiras como tradição, como a mesma tradição que existe hoje. Se jogava ao chão por onde Jesus passaria. Alô, Jesus. Clamavam, dizendo: Hosana, bendito aquele que veio no nome do Senhor. Atribuindo ao próprio Jesus a profecia do passado, do Velho Testamento. E eles estavam professando com a sua própria boca que Jesus era o Messias. E naquele momento havia uma alegria no coração. Aleluia, Jesus. A Bíblia diz que os fariseus diziam que o mundo vai, aleluia, Jesus, ver ele e vai se alegrar. E a palavra do Senhor nos fala que o povo seguia Jesus Cristo. Essa mesma alegria que estava no domingo acabou na sexta. Porque a sua esperança estava num Deus idealizado e não real. Jesus é real. Aleluia, Jesus. Ele não é algo inventado da cabeça humana. Temos a história da palavra de Deus descrita, o tempo que os historiadores relatam e testificam que Jesus existiu. Israel que existe hoje é uma prova viva que Jesus existiu, que a história contada na palavra de Deus é real. Primeira coisa que nós temos aqui: a multidão clamava por um Messias político. Eles não acreditavam que viam um Messias para fazer milagres, mas um Messias político, como o próprio Israel do dia de hoje acredita. Aleluia, Jesus. Como assim? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Jesus disse: o meu reino está chegando. O próprio Jesus disse: o meu reino está chegando. Aleluia, Jesus. E que essa profecia dizia que ele iria inaugurar um reino de paz. Porque esse era o desejo da multidão, era paz. Porque o rei, Israel estava subjugado ao Império Romano, atributos
Alô, Jesus. Eles não eram um povo livre. E o que eles queriam? A paz. Mas paz num reino que não tinha paz. Porque o reino de Cristo é invisível. Não é deste mundo. Lembra que Jesus disse para Pilatos? Meu reino não é deste mundo. Se fosse deste mundo. Aleluia, Jesus. Mas ele não é deste mundo. Os discípulos acreditavam que o reino de Jesus era terreno. Eles acreditavam que Jesus iria entrar em Jerusalém e arrancar Pilatos do trono, tirar César do trono, tirar o seu domínio sobre Israel, porque esse era o desejo do povo. Como nos nossos dias, os cristãos depositaram em um homem a esperança de ter um Brasil melhor. Mas isso se frustrou, porque essa dependência dos homens vai se frustrar, que a nossa dependência é de Deus. E é o que nós vemos nos nossos dias. Aleluia, Jesus. Estabelecer Israel como nação independente, mais uma vez, onde Roma não seria um império que dominasse sobre Israel. Aleluia, Jesus. Só que esperavam um Cristo, um Messias que sentasse no trono, não que fosse para a cruz. O da cruz, ele foi rejeitado pelos homens. Rejeitado. João 17:17 diz assim: santifica-os na verdade, a tua verdade, a tua palavra é a verdade. O que eles deveriam acreditar? Naquilo que eles imaginavam? Não, naquilo que estava escrito na palavra. Eles acreditavam que Jesus viria num cavalo branco para tomar o trono, mas ele veio num jumentinho. Herodes o Grande acreditava que Jesus tomaria o seu trono. Ele próprio chamou os escribas e disse: onde nasceria o Messias? Eles disseram: em Belém. E tendo um relato lá dos magos, que disseram que viram a estrela faziam 2 anos. Sabe o que ele fez? Ele mandou matar as crianças de 2 anos para baixo, porque ele não queria perder o seu trono, como muita gente não quer perder, não quer sair do seu trono para Jesus. Então ele mandou exterminar as crianças de 2 anos para baixo. O reino de Jesus, o reinado de Jesus é espiritual. Não é com visível aparência. Por isso que Herodes o Grande queria matar o seu concorrente. Pilatos, em João 18:33, tomou, pois, a entrar Pilatos na audiência, chamou Jesus e disse: tu és o rei dos judeus. Pilatos também pensava que Jesus era rei, que ia reinar um reino terreno sobre Israel, como os próprios discípulos, como a multidão, como Herodes. E depois da multiplicação dos pães, lá em João 6,15, João 6,15, e sabendo, pois, que Jesus havia de vir,
arrebatá-lo para fazer rei, tornando-se a retirar ele só para o monte. A multidão queria fazer Jesus rei sobre si. Aleluia, Jesus. Só que eles tinham uma percepção incorreta de quem era Jesus. Mesmo se alegrando no domingo, mesmo com ramos, aleluia, dizendo Hosana, bendito que vem no Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Jesus não veio para destruir Pilatos, nem César. Aleluia, Jesus. Como ao longo do tempo, muitos reinos malignos Jesus não destruiu, o Senhor não destruiu. Mas nós, a geração, foram passando anos poucos e gerações malignas e corruptas. O reino de Jesus não é eterno, celestial. Segundo, a importância do jumentinho. Zacarias 9:9, onde havia a profecia da entrada do Messias, um jumentinho. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá-te justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filho de uma jumenta. 10. E de Efraim destruirei os carros, de Jerusalém os cavalos, o arco de guerra será destruído, e ele anunciará a paz aos gentios, e o seu domínio se estenderá sobre o mar, desde o rio até a extremidade da terra. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Porque quando nós falamos de cavalo, o povo esperava que o rei viria de cavalo, porque o que o cavalo representa? Né? Poder, status. Era um símbolo de guerra, onde os soldados usavam, era algo imponente. Mas Jesus veio no jumentinho. Mesmo sentado no jumentinho, ele iria trazer a paz. Ele iria trazer a paz através da cruz. Através da cruz. Jesus disse para Pilatos: meu reino não é daqui, não é deste mundo, é espiritual. E o seu reino de Jesus se materializa na igreja de Cristo, sobre a terra, sobre toda a terra, os 4 cantos dessa terra. Existe uma igreja de Cristo, clamando, orando, buscando, sendo luz para o mundo. Este mundo ainda tem luz por causa da igreja, levando a mensagem da cruz. Não matamos César. Aleluia, Jesus. Não para vencer o mundo e subir no trono, mas numa cruz. Porque como a gente vai vencer o diabo? Como a gente vai vencer as potestades e principados? Com que poder nós podemos vencer? Em nome de Jesus. Porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as potestades, os principados. Só através de Cristo podemos vencer este mal que oprime, que leva os homens à depressão, à opressão. Jesus é a verdadeira paz.
Ele é o príncipe da paz. Só Ele pode dar a paz verdadeira. Nada neste mundo, bens materiais, riqueza, nada dá paz para os homens, porque só Jesus pode dar. O jumentinho era para mostrar para o povo que Jesus não era aquilo que eles pensavam. César iria continuar governando, né? Essa rincha dos judeus para com Roma iria continuar anos e anos, porque eles iriam perseguir os cristãos, perseguir a igreja do Deus vivo. Colossenses 2,15. Colossenses 2,15. Colossenses 2,15. E despojando os principados, potestade, expôs publicamente deles e triunfou em si mesmo. Despojando os principados, potestades, expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Através da morte na cruz, através de dar a sua própria vida, ele venceu o diabo, a morte, o inferno. Como disse Paulo, onde está a morte pelo leão? Onde está a morte por força? Tragada a morte foi pela vitória de Deus. A morte já não tem poder sobre a nossa vida, porque Cristo venceu. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Essa profecia que foi dita lá em Gênesis, onde diz que a mulher, né, o fruto da mulher pisaria a cabeça da serpente. Foi através de Jesus se cumpriu essa palavra. Aleluia, Jesus. Os dominadores deste mundo vêm com cavalos, com exército, mas Jesus veio com jumento, com jumentinho, com 12 pescadores atrás, sem água. Aleluia, Jesus. E não para livrar de Roma, mas para livrar do pecado, do diabo, e do poder e do domínio do pecado, porque só Jesus tem poder para libertar o homem do domínio do pecado, do domínio do vício, do domínio, porque tudo aquilo que nos domina nos faz escravo, mas só Jesus tem o poder para nos libertar, para nos transformar, nos libertar dos demônios, do poder das trevas, libertar daquilo, aleluia, Jesus, que nos faz morrer e não viver. A entrada triunfal de Jesus era para trazer paz espiritual. Lá em Isaías 9,6, a palavra do Senhor fala que Ele é o príncipe da paz. Romanos 5,1, a Bíblia diz que nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. E justificado pela fé, a Bíblia diz que temos paz com Deus. Nós éramos inimigos de Deus, mas através da fé em Cristo Jesus nós temos paz com Deus. O anjo disse para Maria, lá em Mateus 1,21, que dela sairia o Salvador, não para livrar do Império Romano, mas os homens do pecado. Essa era a obra de Jesus, e não aquilo que os imaginavam discípulos, a multidão, heróis. Por isso que eles se frustraram quando Jesus se entregou na cruz. Porque diz, agora acabou a nossa esperança. Mas a nossa esperança ao terceiro dia ressuscitou. É Mateus 1,21. Foi o que o anjo disse
para Maria. Terceira coisa que nós vemos: a rejeição do seu povo. Aleluia, Jesus. Lucas 19:41, a Bíblia diz que Jesus chora. Porque ele diz: quantas vezes quis reuni-los, como a galinha reúne os seus pintainhos debaixo das suas asas, mas vocês não aceitaram. Agora está encoberto diante dos seus olhos o tempo da vossa visitação. Desprezaram o tempo da visitação e pagaram muito caro. 70 depois de Cristo foram destruídos, massacrados. A desgraça humana está na rejeição de Jesus, do verdadeiro Messias, porque o falso inventado, ele leva multidões, mas é o Messias não bíblico, não é o verdadeiro. É aquilo que o próprio Jesus disse para os escribas e fariseus: vocês granjeais ou trabalhais em grande erro. Vocês estão trabalhando em vão. O povo não reconheceu o tempo da visitação, foram destruídos. O Messias bíblico, ele vem no jumentinho. O Messias falso, ele vem no cavalo. O Messias bíblico, ele é humilde. O Messias falso, ele vem no trono. O Messias, aleluia, Jesus bíblico, ele iria trazer paz para com Deus. O Messias falso iria trazer paz para com os homens e com as nações. Aleluia, Jesus. Não estou dizendo que Jesus não supre nossa necessidade. Sim, ele supre todas as nossas necessidades. Aleluia, Jesus. A Bíblia diz que nós viveríamos com o suor do nosso rosto. Jesus cura. Se ele quiser, cura. Se ele não quiser, não cura. E a palavra de Deus, para crermos em Cristo, não depende se ele nos curar ou não curar. Se ele curar, ele é Deus. E se ele também não nos curar, ele vai ser Deus. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Ó Rei, se o Senhor nos livrar, ele é Deus. E se ele também não nos livrar, ele vai continuar sendo Deus e Senhor da nossa vida. A palavra tem poder para mudar pessoas. A palavra tem poder. Países, o mundo, ela tem poder, Deus. Mas nós vemos, aleluia, Jesus, que muitos têm se levantado e buscado o falso e não o verdadeiro. O próprio palavra do Senhor nos fala que no final do tempo seria dado aos homens o espírito do engano, do erro. A Bíblia diz: não suportaria mais a sã doutrinas, mas amontoaria para si doutores conforme a sua própria obediência. Jesus é o Messias. Somos entregues à morte todos os dias, como diz a sua palavra. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Mesmo como o próprio Lázaro, pobre na sarjeta, creu, confiou, acreditou, morreu na sua fé e foi recompensado por isso. Isso não anula do fato que Jesus é Rei dos reis e Senhor do Senhor. Jesus é Deus absoluto. Ele diz: eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão. A verdade de Jesus, ela é absoluta. Eu sou. Ele diz: eu sou um dos. Ele diz: eu sou.
Deus pode mudar os governos? Sim. Mas ao longo da história nós vemos que os governos não têm sido mudados. Eles têm ido de mal a pior. Governos malignos, tiranos. E muitos deles perseguem a igreja do Deus vivo. Matam muitos cristãos. Só por serem cristãos. Mas nós somos como Noé. Nós não pregamos a restauração deste mundo, mas o fim dele. Esta é a pregação de Cristo. Nós somos como João Batista, que pregava lá no deserto. Alô Jesus. A maioria se perdia, mas poucos iriam atrás para ouvir a palavra do Senhor. Mesmo assim nós permanecemos fiéis, porque Ele não está no trono de César, mas Ele está naquela visão que viu Estevão, aquele que estava à destra de Deus intercedendo por nós. Lá Ele está, o nosso Rei, o nosso Senhor, o nosso Deus. O nosso reino não é daqui, como diz Paulo, que o nosso reino é celestial, e que a glória de Deus é eterna. A glória deste mundo é passageira. A glória dos reinos passam, como passou a de Roma, como passou a de Jesus da Babilônia, dos medos e persas, dos gregos, de todos os reinos que se levantaram na história, passaram. Mas o reino de Jesus ainda está até hoje. Alô Jesus. Jesus veio para nos colocar a sua paz com Deus. Aleluia Jesus. Mateus 10, 34. Mateus 10, versículo 34 ao 39. Olha o que está lá escrito. Mateus 10, 34. Não cuideis que vim trazer a paz aonde? Na terra. Não vim trazer paz, mas espada. 35. Porque vim, porque em dissensão o homem contra o seu pai, porém dissensão entre o homem e seu pai, a filha contra a sua mãe e a nora contra a sua sogra, por causa da fé. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Ou quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perderá. E quem perder a sua vida por amor de mim, achará. Glória a Deus. Jesus veio trazer divisão. O Messias do mundo só promete coisas terrenas. É falso. Mas aquele Jesus, o verdadeiro, quem tiver ele, o Messias verdadeiro, terá dentro de si uma fonte inesgotável de alegria, de paz e de esperança. Lembra que Jesus disse lá em João 14, 27, João 14, 27, eis que vos deixo a minha paz. Lembra? Eis que vos deixo a minha paz vos dou, não como o mundo vou dar. É a paz de Deus. Qual nós queremos? Qual nós queremos? O Messias montado no cavalo? Ou o Messias montado no jumento? O montado no cavalo ele virá, mas aí ele vai vir como Senhor do Senhor e Rei dos Reis, como diz lá em Apocalipse. Oh, glória. E aí ele não vai vir mais como cordeiro, não. Aí
Ele vai vir como sempre e governar. E a Bíblia diz que todos os joelhos se dobrarão e reconhecerão que Jesus Cristo é o Senhor. E vai aniquilar o inimigo com o sopro da sua boca. Mas hoje nós temos o Messias do jumentinho, no seu reino espiritual e não terreno. Decida hoje quem é o seu rei. O inventado pelos homens ou descrito na palavra de Deus? Esse é verdadeiro. Esse está acima de tudo e de todo. Qualquer conceito e valor humano, ou qualquer sabedoria humana, ele está acima de tudo e de todos. Porque passarão céus e terra, mas a sua palavra não hão de passar. Amém? Vamos orar. Vamos fazer a oração da fé nesta noite. Senhor meu Deus e meu Pai, nesta noite, Jesus, nós estamos aqui, Senhor, sabendo e reconhecendo, Senhor, que o nosso reino não é deste mundo, que esse reino passarão, que está reservado para o fogo, mas o reino de Cristo é eterno, de geração em geração. A sabedoria humana passa, mas Cristo permanece. Reinos se levantaram durante a história, caíram, se tornaram em nada, mas o reino de Cristo ainda está de pé e permanecerá de pé, porque quem sustenta este reino é Jesus Cristo. Não é homens, não é governantes, é o próprio Cristo que sustenta a igreja, que sustenta o seu povo, que dá a verdadeira paz. Enquanto o mundo está perplexo pelas coisas que estão sobrevindo sobre a terra, nós nos alegramos, porque dizemos: ora vem Senhor Jesus, ora vem Senhor Jesus, porque nós sabemos que o nosso Cristo vem buscar a sua igreja, porque nós sabemos que nosso Cristo vem buscar o seu povo, um povo zeloso de boas obras, que testificaram com as suas vidas que Jesus Cristo é o Senhor. Toma-nos nas tuas mãos, que nós possamos escolher o Cristo verdadeiro, o Cristo bíblico, não o falso, não aquele que leva e arrebata milhões de pessoas para o engano, mas aquele que nos leva para o céu e nos dá a verdadeira paz, a paz que excede todo entendimento, que vem do príncipe da paz. Toma-nos nas tuas mãos, guarda a nossa vida e nos leva-nos em paz para o nosso Pai. Dê-nos uma noite com sono reparador, uma semana abençoada por Deus, que a sua graça nos sustente nessa vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Jesus. Bem, Joabes, nós vamos fazer um ciclo aqui. Depois você ora em cada um.